Bom, e a gente começa o Pecuária BR de hoje falando sobre investimento. Estão as últimas áreas agricultáveis da massa falida Boi Gordo, localizadas em Comodoro, no estado de Mato Grosso, vão a leilão no dia 9 de novembro, a partir das 2 da tarde. Veja mais informações na entrevista de Walter Puga Júnior. Doutor Euronides, há um bom tempo o senhor trabalha com essa falência e os resultados surgem agora. Valeu a pena tanta luta para vender parte dessas terras da Boi Gordo? Bom, Puga, você nos acompanha desde o início, quando nós fizemos essa parceria aqui com o Canal do Boi para trabalhar as vendas dessas fazendas da Boi Gordo. E foi um trabalho inédito, foi um trabalho único e que nós apostávamos que ia ter um resultado positivo. O resultado positivo veio com o tempo, com muito trabalho. E hoje eu posso dizer para você que nós estávamos certos na estratégia, Puga, porque nós conseguimos caixa hoje para poder pagar os mais de 30 mil credores dessa falência. Você imagina 30 mil pessoas lesadas por um golpe na praça e que hoje vão poder receber, quer dizer, nos próximos dias, vão poder receber um pouquinho daquele investimento inicial que fizeram. Agora, esta ação não beneficiou só os 30 mil credores. Esta ação de venda, de trabalho, de regularização das propriedades, está gerando hoje riqueza. Riqueza lá na região de Comodoro, no estado do Mato Grosso. Está gerando emprego, está gerando impostos, está dando um novo fôlego para aquela região, numa área que estava sendo mal explorada. Ela tinha uma exploração, mas era uma exploração ainda incipiente, nada tímida, tão relevante como ocorre hoje. Por quê? Porque nós temos mais de 13 adquirentes na área, 13 pessoas diferentes, investidores diferentes, gente da região, gente que não é da região, gente que está explorando, está plantando, está criando gado, ou seja, está trazendo riqueza. Então, se nós olharmos com uma perspectiva um pouco maior, Puga, o que nós temos hoje? Nós temos 30 mil credores sendo pagos, é verdade, mas temos um sem número de beneficiados na região. Isso também, Puga, impacta na economia do país, né? Você está aqui todo dia falando da riqueza do agronegócio, não é isso? O que nós estamos fazendo com essas vendas? Levando riqueza, dando condições para que essa riqueza prospere. Continuamos com esse trabalho. Ainda há áreas remanescentes da imensa fazenda, né, que pertencia lá no Mato Grosso, na região de Comodoro, à massa falida da antiga, né, Fazendas Reunidas Boi Gordo, né? Agora, daqui para frente, temos mais áreas para vender. Temos um leilão agora. Vamos continuar com o mesmo ritmo? O ritmo é o mesmo. Nós não vamos mudar um dia nesse ritmo, Puga, porque justamente em razão do sucesso, né? Então, dia 9 de novembro é o novo leilão das áreas remanescentes e temos muita fé porque as ligações já começaram, os interessados já estão se movimentando e temos certeza que a gente vai ter sucesso nesse leilão. A perspectiva desta vez, o senhor acredita que vamos conseguir vender todas as áreas remanescentes ou há ainda alguma dificuldade? O que o senhor diria em relação a essa imensa fazenda? É uma área muito grande, né? Ainda falta alguma área para vender? Puga, na verdade, quando a gente fala numa fazenda, na fazenda da Boi Gordo, lá em Comodoro, nós temos realidades muito distintas nas áreas. Nós temos área para plantio de soja, e aí também a safrinha de milho, temos áreas de pecuária e temos áreas de preservação permanente, áreas da floresta amazônica. Então, os interesses na região variam. É evidente que isso gera uma diferença no apetite do investidor. Às vezes, o investidor tem condições de comprar um determinado produto, uma determinada terra para um determinado fim agora. Outros têm uma programação mais para o futuro, então não dá para a gente dizer se todas as terras serão vendidas neste leilão ou não. A expectativa é que consigamos vender sim.
Temos problemas? Lógico que nós temos problemas. O país vive um problema. O país vive um problema social muito grande, um problema econômico muito grande. Mas não é porque temos problemas que nós não vamos enfrentá-los e resolvê-los. É esta a nossa intenção. Por isso, a gente não muda em nada a nossa estratégia. Vamos continuar trabalhando firme nesse sentido. Bom, você acaba de ouvir o promotor Eronides Rodrigues, da Vara de Falência de São Paulo, responsável por esse processo, né, de leiloar o que temos de bens e essas terras da antiga Boi Gordo, né, com a visão agora de, mais do que ressarcir quem foi lesado, também trazer algum movimento para essa região do Mato Grosso, terras que estavam exploradas de maneira muito tímida, como o senhor lembrou agora há pouco, que já temos agora fazendeiros investindo lá. Gente de fora e gente já acostumada com a região. Passamos o recado, doutor Eronides? Acho que sim, eu queria agradecer mais essa oportunidade de vir para o seu público e esclarecer o trabalho que a Justiça faz, dar segurança para o investidor e para que as pessoas entendam que a Justiça trabalha, nesse caso, em benefício de todos. Obrigado, Pulgar. Agradeço, doutor Eronides, mais uma vez. Voltamos ao programa. Bom, vamos agora de previsão do tempo para o centro-sul do país, onde novas instabilidades avançam pela região. Juliana Rezende tem os detalhes. A semana agora vai terminar com pancadas de chuvas expressivas entre o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul também. Isso vai ocorrer por conta da formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que vai intensificar essas chuvas. Então, a disponibilidade hídrica do solo ainda deve seguir mais elevada entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte também da região sul. Essas chuvas mais expressivas que vão se concentrar entre o Paraná e também Mato Grosso do Sul podem alcançar acumulados de até 70 milímetros. Também vai chover forte no estado de Goiás e os acumulados ainda podem alcançar até 50 milímetros. Nas demais áreas do centro-sul até pode chover, mas de forma mais fraca e também de forma mais irregular. No decorrer da segunda semana, essa chuva agora já começa a migrar para as áreas centrais do Brasil. Por conta disso, volta a ter pancadas bem distribuídas entre o centro-oeste e o sudeste também, enquanto que na região sul as instabilidades vão ganhar um pouco mais de intensidade. Previsão de acumulados em torno de 30 milímetros na maior parte do sul do Brasil, região sudeste também grande parte do centro-oeste. Algumas áreas do norte do Mato Grosso, de Goiás e também de Minas Gerais é que as instabilidades vão ganhar um pouco mais de intensidade e pode chover em torno de 30 até 50 milímetros. No decorrer da terceira semana, pouca coisa vai mudar no centro-sul do Brasil, porque as chuvas fortes ainda vão ficar concentradas aqui nessas áreas entre o centro-oeste e também o sudeste. A atuação de um canal de umidade ainda vai persistir e vai garantir episódios de chuva mais forte, principalmente no norte de Minas Gerais e também no Mato Grosso, onde os acumulados alcançam até 50 milímetros. Já na região sul, as chuvas voltam a perder força, acumulados não devem passar de 5 milímetros e as pancadas seguem muito fracas e também isoladas. Então, ao longo das próximas semanas, a chuva vai ganhar mais intensidade entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, garantir a manutenção de disponibilidade hídrica do solo mais elevada, enquanto que na região centro-oeste e sudeste vai voltar a chover nas áreas mais secas e beneficiar o crescimento das áreas de pastagens. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casalho. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta.
Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão, questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta as informações da 10ª edição do Simpósio Pecuária de Corte, que será realizado de 9 a 11 de novembro em Minas Gerais. Fique com a gente. Pecuária BR de volta e a Universidade de Lavras, em Minas Gerais, realiza de 9 a 11 de novembro a 10ª edição do Simpósio Pecuária de Corte, o Simpec 2017. E esse simpósio conta com o apoio do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Sara Kirchhoff conversou com o pesquisador Matheus Giombelli, que falou de toda a programação do evento. Matheus Giombelli, professor e tutor do Núcleo de Estudos de Pecuária de Corte da Universidade de Lavras. Seja muito bem-vindo ao SBA. Obrigado, Sara. Matheus, o simpósio esse ano ele chega na 10ª edição, mas ele vem num formato diferente, né? Conta aí para o nosso telespectador o que vem de novidade por aí. Isso mesmo. O Simpec, o Simpósio Internacional de Pecuária de Corte, é organizado pela Universidade Federal de Lavras, está na sua 10ª edição e nós queremos fazer dessa edição a maior e melhor de todas. Nós mudamos o formato do evento, que historicamente foi um evento técnico-científico, passamos agora a fazê-lo como um evento de integração entre os atuantes na pecuária de corte, entre os atores da pecuária de corte, envolvendo profissionais, pesquisadores, cientistas, pecuaristas, técnicos, interagindo dentro de vários temas técnico-científicos e dentro de uma série de possibilidades dentro da pecuária de corte. Esse é o nosso propósito, trazer todo mundo para discutir. E esse ano aí o simpósio ele vem com uma excelente carta de palestrantes, inclusive vem bastante gente de fora do país, né? Isso. Há 5 edições, o Simpec tornou-se um evento internacional, se tornando o Simpósio Internacional de Pecuária de Corte. E nós temos a participação de 5 pesquisadores norte-americanos no evento desse ano, abordando uma série de temas bastante interessantes e num formato de programação que permite, nós temos uma interação bastante grande entre esses pesquisadores, entre pesquisadores brasileiros e entre também técnicos, o pessoal de campo que está atuando diretamente no dia a dia da pecuária de corte, para que a gente não simplesmente exponha novas tecnologias ou pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na academia, mas que a gente possa discutir também sobre como isso pode ser aplicado na prática, no dia a dia da pecuária de corte. E também no segmento de pecuária de sucesso, o simpósio ele traz cases de sucesso na pecuária, né? Isso é sempre bom, né? Para inspirar aí os produtores e também o pessoal do meio acadêmico, né? Isso. Nós introduzimos também nesse ano, na edição desse ano, uma sessão chamada série Pecuária de Sucesso, que conta com apresentações de cases de sucesso da pecuária nacional, que envolvem, para citar alguns exemplos, né,
a apresentação de um exemplo de gerenciamento de uma pecuária em grande escala no Centro-Oeste. Temos também um exemplo de sucesso na sucessão familiar, até o tema da apresentação é sucessão de sucesso, onde uma mulher jovem vai apresentar o exemplo de como ela assumiu a gerência das propriedades da família, né? Entre alguns outros temas que servem de exemplo, né? E tem propósito também de expor algumas situações de sucesso para que a gente possa discutir algumas coisas em cima disso. Perfeito. Matheus, como você falou da sucessão familiar, esse é um problema constante no campo, né? E que graças ao uso da tecnologia vem se revertendo aos poucos, né? Como é que funciona isso na pecuária? Eu trabalho dentro da universidade e nós já passamos a nos preocupar com isso dentro da universidade, porque temos a consciência de que os profissionais que estão sendo formados nos cursos da área de ciências agrárias, uma grande percentagem não necessariamente vai trabalhar em empresas ou até mesmo em universidade, mas vai desenvolver seu próprio negócio, sua própria atividade ou tomar conta de negócios da família, no caso de sucessão familiar. E esses profissionais têm um papel importante em levar a tecnologia para dentro dessas propriedades, né, dentro desse processo de sucessão, e passam a enxergar o uso dessas tecnologias como de um potencial enorme para poder melhorar a propriedade ou a empresa rural que historicamente eles puderam acompanhar através da atividade desenvolvida pela família. Tá certo. E um bom exemplo, talvez, de pesquisa desenvolvida dentro da universidade diz respeito às vacas prenhas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse estudo que vocês estão fazendo. Nós conversamos previamente, nós temos na Universidade Federal de Lavras, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, um grupo de pesquisa registrado no CNPq, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com o tema Nutrição Gestacional e Programação Fetal. Essa é particularmente uma das principais linhas de pesquisa que eu desenvolvo dentro da universidade, e essas pesquisas abordam variações no ambiente materno, né, durante a gestação e os efeitos disso sobre a progênie. Em pecuária de corte, é clássico que em muitas regiões do Brasil a parte média da gestação, a porção mediana da gestação, normalmente ocorre numa época muito difícil do ano, numa época de escassez de chuvas e, consequentemente, escassez de alimentos. Então, as vacas prenhas muitas vezes passam fome nessa fase, né? E a gente não se preocupa muito com isso. Mas nós temos alguns resultados que já mostram que isso pode ter um impacto muito grande no desenvolvimento do feto, né, que vai se tornar um bezerro depois, e no potencial de produção de carne desse bezerro e até mesmo na qualidade da carne produzida por esse animal. Então, esse foi um exemplo do que nós tentamos direcionar nessas pesquisas. Tá certo, Matheus. E o simpósio ele acontece então de 9 a 11 de novembro, mas antes tem um pré-evento, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Isso, nós temos no dia 8 de novembro, quarta-feira, um pré-evento sobre um simpósio internacional de comunicação científica. Nós vamos ter a participação do editor-chefe da principal revista científica da área de ciência animal no mundo e também alguns outros editores de revistas. Nós vamos ter também o lançamento de um livro de um professor da Universidade Federal de Viçosa, professor Edênio Detman, um livro sobre experimentação animal. E esse evento ocorre na tarde do dia 8, antecedendo os 3 dias do simpósio, que são nos dias 9, 10 e 11, e que contam com uma programação bastante dinâmica e variada, envolvendo uma sessão técnico-científica, uma sessão sobre pecuária de sucesso e também a primeira versão da inédita Feira de Carreiras em Pecuária de Corte no Brasil. Bacana. Ratificando, então, o simpósio mesmo, então, ele acontece de 9 a 11 de novembro lá em Lavras. Exatamente. E esse ano, como a gente comentou, ele não é só para o meio acadêmico, ele é aberto ao público, o produtor pode participar, os pesquisadores também. Como é que funciona a inscrição? Inclusive, nós estamos
praticando preços de inscrição mais baratos para pecuaristas e produtores. Nós conseguimos um relacionamento muito bom com algumas empresas da área que estão participando também do evento, e nós queremos ter um grande público de pessoas que estão no dia a dia no campo da pecuária de corte, para que possam não simplesmente aproveitar o evento com o que ele tem a oferecer, mas também trazer informações, situações que possam ser expostas, possam ser colocadas em discussão. Nós teremos oportunidade para isso, montamos uma programação intensa e dinâmica para que o público possa interagir com todos os apresentadores e para que a gente possa ter uma exposição bastante clara de assuntos que são interessantes na pecuária de corte e interessantes para todos, não simplesmente dentro da academia, mas principalmente para aqueles que atuam diretamente no campo. E temos momentos de integração, como um churrasco de networking e encerramento do evento também, que exaltam esse tipo de oportunidade de integração entre todos os atores da pecuária de corte que nós pretendemos desenvolver no Simpec. Perfeito, Matheus. Obrigada pela sua participação. Obrigado por trazer informações, então, do Simpósio de Pecuária de Corte, que tem o apoio do SBA. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Sara. Obrigado também ao SBA, ao Canal do Boi, que são parceiros do Simpec, do Núcleo de Estudos em Pecuária de Corte. Nesse evento, nós temos o SBA como parceiro de mídia do evento e agradecemos também por essa oportunidade, por essa parceria para melhor divulgar o Simpec. Muito obrigado. Certo, então. Nós voltamos ao estúdio. E ainda falando em eventos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em julho do próximo ano, acontece a primeira edição do Campo Grande Expo. Esse evento será realizado no Terra Nova Eventos e também conta com o apoio do SBA. Bom, e sobre este assunto eu converso agora com a Alessandra Piano, que é da Certifica Agro, que está organizando esse evento, que está com certeza sendo muito aguardado, porque bons negócios serão feitos por lá. Essa é a ideia, né, Alessandra? Bem-vinda, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar então um pouco sobre esse evento, o que vocês prepararam, qual que é o foco principal desse evento? O foco principal do evento é trazer para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, um evento inédito no Brasil que propõe integração lavoura, pecuária e floresta, um evento ILPF. E a novidade é que esse evento vocês estão preparando algo diferenciado. Parece que nós teremos aí uma área de 34 hectares reservada, né, para estar fazendo algumas apresentações. Teremos palestras também. O que a gente já pode destacar a respeito? Isso, o evento vai acontecer no Espaço Terra Nova Eventos, que é localizado na saída para Rochedo, e nós temos uma boa área lá que vai ser utilizada para o plantio de milho, integrado com pastagens e lavoura. E agora, no nosso lançamento, no dia 4 de novembro, nós teremos para a performance de máquinas o plantio do soja. Muito bacana. E os estandes também serão todos bem divididos lá? Como é que vai ser? Isso, nós teremos uma boa área com 74 estandes, alguns poderão acontecer dentro de uma área que nós reservamos para plots de variedades. Então, o agricultor ele tem essa possibilidade de verificar ali em loco também algumas variedades que vão ser apresentadas pelos nossos parceiros e pela Embrapa. E vocês estão reunindo tudo isso para ter uma expectativa de público de aproximadamente 20 mil pessoas? Isso é a nossa expectativa. Nós pretendemos fazer um bom trabalho de comunicação com relação à divulgação. Trouxemos a nosso favor um grande profissional para ser o nosso assessor de imprensa, que é o Enio Campoy, da empresa mecânica, que já atende grandes eventos também, e acredito que nós estamos bem preparados para receber um bom público nessa primeira edição. Bom, e pensando em todas essas estratégias que envolvem o agronegócio, ampliando, pensando também economicamente, vocês prepararam 3 grandes projetos. Quais são? Isso, nós preparamos 3 rotas. Seria a rota da soja, a rota da floresta e a rota da carne. Nesses projetos, nós pretendemos apresentar para o nosso público qual é a história, por exemplo, no caso da rota da soja, desde o plantio do soja até a mesa do consumidor. É uma proposta que propõe integração dos parceiros que estão nessa jornada de plantio até a mesa do consumidor, de integração deles com o nosso público.
E vocês estão apostando agora nessa feira muito importante num novo agronegócio, num novo formato, digamos assim, para quê? Porque vocês buscam melhores resultados, ampliar, porque a gente sabe que o agronegócio hoje é referência até na economia do país, né? Isso, Juliana, nossa intenção é trazer para Campo Grande o máximo de tecnologia a favor do campo. A nossa intenção é que o pecuarista, o agricultor, ele tenha a seu favor o aumento da produtividade com o auxílio da tecnologia, né? Redução de custos e aumento da produtividade com o auxílio da tecnologia. É isso que a gente pretende motivar o nosso agricultor, o nosso pecuarista, o nosso homem do campo. E vocês vão trazer alguns incentivos através de equipamentos, palestras, pessoas renomadas, trazendo algumas informações. Como é que vai ser isso? Isso, nós vamos trabalhar com alguns dias temáticos. Teremos o Dia da Mulher, que é bem expressiva já no agro. Teremos o Dia do Jovem do Campo. Teremos vários dias temáticos e dentro dessas temáticas nós vamos trabalhar com palestras, com treinamentos do campo. É uma programação bem ampla e completa. Bem completa. Eu já ia falar sobre isso. A feira está programada para acontecer em 5 dias, de segunda a sexta-feira. Como é que vai ser essa agenda? Isso, a nossa programação será de segunda a sexta, abertura dos portões às 8 da manhã para as atividades do campo e palestras. Depois, às 10, nós teremos o início dos estandes, das atividades de estandes. Às 19 está previsto os leilões acontecerem e às 20h30 encerra o ambiente de feira e fica finalizando o evento do dia somente com os leilões. Agora, sobre o evento, para a gente finalizar, queria que você deixasse aquele convite especial, mas antes, queria que você me respondesse o seguinte: além desse destaque de um dia especial só para mulheres, você tem mais algum outro destaque que você gostaria de comentar a respeito? Claro que o evento todo, né, será uma grande oportunidade, um grande destaque, mas tem mais algum outro que você gostaria de destacar? Nós teremos o Dia do Pantaneiro também, que é uma temática bem interessante para o evento. Eu acredito que ele, num todo, ele propõe inovação e tecnologia do começo ao fim. Nós vamos receber alguns outros eventos grandes do Brasil que vão estar representados por pequenos núcleos dentro da feira. Isso vai agregar demais. É como se um pequeno pedaço de grandes feiras que acontecem ao redor do país estivessem representadas na nossa feira, agregando e somando conosco. Bom, agora no dia 4 de novembro nós temos o evento de lançamento, mas ele é um evento mais restrito, só para convidados. Porém, quem quiser começar a prestigiar o modelo de negócio Campo Grande Expo, poderá estar conosco no dia 23 de fevereiro, no nosso primeiro dia do campo, que seria o dia que nós vamos fazer a lavoura, né, o plantio do milho integrado com pastagens e floresta, no dia 23 de fevereiro. Depois nós teremos um outro pré-evento, 26 de maio, que propõe colheita do milho para silagem, vai haver ali rodadas de negócios, outras atividades e uma churrascada gourmet. E a feira vai acontecer em julho de 2018, de 16 a 20, e estão todos convidados. E agora é hora do quadro Touros do Dia, uma parceria Canal do Boi com a Cemex e uma oportunidade para você, produtor, adquirir sêmen de reprodutores das baterias de gado de corte e também de leite da Central. E quem mostra o gado para a gente, o touro para a gente, é Marcelo Soler. Olá, seja bem-vindo a mais um Touros do Dia. Esse projeto da Cemex do Brasil, em parceria com o SBA, que visa trazer até você todas as nossas grandes opções de touros da nossa bateria, da nossa seleta bateria, principalmente visando agora atender nessa próxima estação de monta, que já inicia-se agora, e bem também como na bateria de leite, que nós deveremos apresentar em breve, que é utilizada praticamente o ano todo, né? E para esta ocasião de hoje, eu quero trazer para você o Jobim. O Jobim da Mundo Novo é um filho do Coronel da Mundo Novo em vaca D2026. Ele é propriedade da Fazenda Mundo Novo, que todos nós conhecemos o trabalho da seleção Lengruber, que é focada principalmente na seleção a pasto, com animais de ótimo desempenho, bom desenvolvimento corporal e excelente estrutura e aprumos, né? O grande Jobim, ele é top 2% na NCP.
destacando-se principalmente no desempenho para ganho de peso, perímetro escrotal, stayability e área de ouro de lombo. Na ABCZ, no PMGZ, ele é top 2%, com também desempenho forte para ganho de peso, perímetro escrotal e musculosidade. Ele está há 4 anos na bateria da nossa Cemex, mostrando sua consistência nas vendas e na recompra, satisfação dos nossos clientes, principalmente. Ele teve agora no último leilão da Mundo Novo, seu filho foi um dos mais valorizados, sendo arrematado por R$42 mil, tendo ainda sendo o touro mais pesado e de maior CE no leilão. Vocês observem que ele demonstra na tela tudo que você busca, né? Nessa seleção de animais precoces e a passo. Um animal de boa relação de comprimento de costelas com comprimento de membros, ótimo comprimento corporal, uma garupa comprida, né, larga, bem musculado seu posterior, uma ossatura forte e aprunos corrigidos. E observem também seu aparelho reprodutivo, né? Umbigo curto, bem direcionado e CE de excepcional qualidade. Realmente o Jobim da Mundo Novo é uma excelente opção para quem busca melhoramento genético e produção de animais criados exclusivamente a pasto. Você tem aí na tela o meu telefone de contato e também as condições de pagamento deste reprodutor. Nós temos aí um pacote para 100 doses a R$ 18,90 a dose, né? Com parcelas de R$300 em até 8 pagamentos. Parcela mínima de R$300 em até 8 pagamentos. É isso que nós teríamos para apresentar para vocês no momento, o touro Jobim da Mundo Novo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo Solé. E no próximo bloco você acompanha a importância do melhoramento genético da braquiária para a diversificação das pastagens. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta agora com a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país com Juliana Rezende. Com manutenção da boa disponibilidade hídrica do solo na maior parte da região norte, a disponibilidade hídrica ainda deve seguir mais elevada, principalmente mais concentrada nessas áreas mais a oeste, porque as instabilidades tropicais da região nortista, devido ao calor e alta umidade do ar, ainda se concentram nessas áreas. Enquanto que nas áreas em vermelho do mapa, as chuvas vêm sendo mais escassas. Isso garante problemas até de déficit hídrico no solo. Nos próximos 5 dias, as chuvas já vão começar a se espalhar pela metade norte do Brasil. Agora já volta a ter previsão de acumulados em torno de 30 milímetros no interior do Nordeste e estado do Tocantins também. Só que na maior parte a chuva não vai ser bem distribuída. Então vai ter áreas em que vai receber mais chuva, agora também vai ter áreas em que a chuva vai ser mais fraca, como é o caso principalmente do estado do Paraná. Acumulados não devem passar de 5 milímetros em praticamente todo o estado. A partir da segunda semana, essa chuva vai conseguir ganhar um pouco mais de intensidade aqui no interior do Nordeste, sul do Tocantins e praticamente todas as áreas mais ao sul da região nortista. Os acumulados em grande parte ficam em torno de 30 milímetros. Agora, no interior da Bahia, pode chover até 50 milímetros. No decorrer da terceira semana, essa chuva ainda vai persistir, só que vai perder um pouco mais de intensidade aqui no interior do Nordeste. Acumulados não devem passar de 15 milímetros, porque as pancadas vão voltar a se concentrar na metade oeste da região norte. E aí os acumulados seguem com um pouco mais de intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas mais secas da metade norte do Brasil vão seguir recebendo chuvas. Essas instabilidades vão ser com forte intensidade por alguns momentos, mas depois elas já perdem força. Então, essas chuvas, como elas vão ser mais pontuais, não vão ter potencial para aumentar de forma expressiva e abrangente a disponibilidade hídrica do solo, mas já serve para favorecer um bom crescimento para os pastos. Agora, já na faixa oeste da região norte, os acumulados de chuva seguem elevados, mantendo a disponibilidade hídrica do solo mais elevada. E a carne sustentável do Pantanal ganhou protocolo de certificação. A região passa a ser a primeira do país a inserir a conservação ambiental numa certificação de raças bovinas. Sara Kirchhoff conversou sobre o assunto com o coordenador do programa Cerrado Pantanal da WWF, Júlio Sampaio. Veja só. Quem está aqui comigo é o Júlio Sampaio, que é coordenador do programa Cerrado Pantanal da WWF, que vai explicar para a gente como que funciona esse apoio da WWF a esse projeto de carne sustentável do Pantanal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, a Carne Sustentável do Pantanal é um projeto que já tem mais de 10 anos, né, de trabalho do WWF Brasil com atores locais que atuam na região do Pantanal.
e que visa justamente estabelecer critérios de sustentabilidade para essa cadeia produtiva, que é uma das mais importantes na região do Pantanal. Certo. Hoje nós temos a pecuária como a principal atividade econômica do Pantanal, o turismo e a pesca como outras duas atividades, mas essa primeira é a de fato que lidera a economia naquela região. E hoje o Pantanal ele tem 82% da área conservada, né? Da área natural dele conservada. Então, existe um diferencial da pecuária de lá para a pecuária do resto do Brasil. Não há como negar isso, né? Exato, senhora. A pecuária já vem sendo desenvolvida naquela região há quase 300 anos, né? Então é uma cadeia produtiva secular que se estabeleceu lá, enfim, pós a colonização, então há bastante tempo atrás. E o desenvolvimento dessa cadeia, ele se estabeleceu de forma harmônica com a dinâmica própria do Pantanal, né? Então, ao longo do ano, o Pantanal tem cerca de 80%, 90% do seu território inundado por água. E essa inundação, ela permanece por cerca de 4, 5 meses, a depender do regime de chuvas. E isso faz com que a dinâmica de uso das terras nessa região do país, ela tenha que respeitar essa dinâmica natural. E a pecuária foi uma das cadeias que se estabeleceu e conseguiu se desenvolver. Então, o Pantanal hoje é o bioma mais conservado do Brasil, né, cerca de 82%, bem longe dos menos da metade de preservação que nós temos no Cerrado, cerca de 12% na Mata Atlântica, um pouco mais de 60% na Amazônia. Então, é sem dúvida o bioma mais preservado que nós temos hoje. E a questão da pastagem lá, ela também tem um diferencial? O Pantanal é uma região com pastagens naturais, né? Então a gente tem cerca de mais de 50 diferentes espécies de gramíneas que se desenvolvem naquela região e que seguem esse regime de cheia e seca, né? E que estão adaptadas àquele ambiente. E essas pastagens têm sido a principal fonte de proteína para alimentar o gado naquela região. Para a gente entender como é que é essa carne sustentável e quais os critérios que ela precisa atender aí para ser de fato sustentável e fazer parte do programa. Se a gente for considerar a dinâmica própria do Pantanal e a necessidade do pecuarista, né, do pantaneiro, seguir esse regime natural, tendo que movimentar a sua boiada, né, a sua vacada, num determinado período do ano, e por conta das características próprias daquela região, as gramíneas exóticas, elas têm uma certa dificuldade em se adaptar em função da umidade, do regime de inundação, etc. A gente pode considerar que a produção pecuária no Pantanal, ela por si só, ela tende a um processo de sustentabilidade ecológica, porque ela tem esse envolvimento com a dinâmica própria da região. O que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos é definir critérios que sejam aceitos pelos mercados e pelos players de mercado, para que essa pecuária possa ser reconhecida como de fato sustentável e que possa acessar mercados específicos e você ter uma valorização desse produto que é produzido de forma sustentável naquela região. Certo. Que faz algum tempo já que a gente vem ouvindo falar em carne orgânica, né? Existem vários produtos orgânicos de diferentes segmentos e também existe a carne orgânica. Qual que é o diferencial da carne orgânica para a carne sustentável? Qual que é o valor agregado que a carne sustentável tem? Ao longo desse trabalho do WWF Brasil com a ABPO, que é a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, se discutiu várias categorias de protocolo, entre eles o orgânico, né, e o sustentável. A diferença do orgânico para o sustentável, na verdade, os dois eles podem ser considerados sustentáveis, né? Os critérios de sustentabilidade ambiental, social, eles são os mesmos para os dois protocolos, com algumas pequenas diferenças, mas o diferencial do orgânico é o tratamento específico para a certificação orgânica, né? Então, o gado ele tem uma certa restrição no uso de medicamentos, né? As pastagens elas têm restrição no quesito de adubação, então a adubação química ela não está presente nessa produção, então isso faz com que o produto possa ser certificado como um produto orgânico. Júlio, como é que vai funcionar a questão do acompanhamento? Porque o gado ele precisa ser rastreado desde o momento do nascimento do animal até a gôndola do supermercado, a carne precisa ter um certo acompanhamento para garantir que ela seja de fato sustentável, né? Eu gostaria que você explicasse como que vai funcionar isso para realmente o consumidor saber o que está comprando e que aquele produto teve esse acompanhamento. Como é que vai funcionar isso? Sem dúvida. O processo de rastreabilidade ele faz parte de um pacote de boas práticas que vem sendo discutido não só na cadeia de carne, mas em outras cadeias também. E no caso específico do trabalho com a BPO e esse trabalho no Pantanal, o processo de rastreabilidade, ele tem, o animal recebe um código de barra e esse código de barra
ele agrega todas as informações da vida do gado até o abate, todo o processamento, e se pode ter exatamente toda a história desse animal, né? Então, o Pantanal ele também é conhecido como um grande berçário de bovinos no Brasil, pelas características específicas da região. E a gente tem, então, um processo onde o gado nasce nas fazendas, ele passa por todo um processo de engorda, etc., até a fase final. Então, todo o ciclo de produção de carne no Pantanal, dentro desse protocolo, ele pode acontecer exatamente naquela mesma região. E onde o consumidor encontra essa carne sustentável? Hoje, a associação está buscando outras parcerias comerciais para, sem dúvida, aumentar, né, o alcance desse produto e ele poder chegar nas gôndolas de todo o Brasil e até fora do Brasil. Há discussões sobre a importação desse produto pelo diferencial que ele vem agregando, mas hoje nós temos a empresa Corim, que é um dos principais parceiros comerciais da BPO, que faz a comercialização, e hoje você pode encontrar esse produto nas principais capitais do Brasil. Perfeito. Júlio, para finalizar, a gente sabe que a WWF é uma instituição internacionalmente conhecida, né, que ela existe no mundo inteiro e também com atuação no Brasil. E no agro, além dessa questão da carne sustentável do Pantanal, também tem atuação na área de cana-de-açúcar e de soja, né? Como é que funciona o trabalho da WWF nessas duas culturas? Exato. O WWF entende que o trabalho de conservação das regiões prioritárias onde nós atuamos, ele precisa ser feito em parceria com atores de governo, atores do setor privado, e as cadeias produtivas têm sido um dos focos do nosso trabalho. A certificação é um tema que tem sido discutido bastante com esses setores, né? Então o setor da soja, da cana, e tem sido aí um dos principais ferramentas que o WWF tem utilizado para discutir sustentabilidade na produção nessas regiões. E não tem como não andar por esse lado, né? É impossível desenvolver um grande projeto de conservação ou de responsabilidade ambiental sem envolver esses diversos atores. Tá certo, Júlio. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal do Boi e volte sempre. Eu que agradeço. E nós voltamos ao programa. Bom, e o melhoramento genético da braquiária vem contribuindo para a diversificação das pastagens. E quem fala sobre as vantagens desse melhoramento genético é a pesquisadora da Embrapa, Cacilda Borges. Confira. Doutora Cacilda, você é conhecida como a mãe das braquiárias. Hoje, no Brasil inteiro, a braquiária passa a ter um papel cada vez mais fundamental, não apenas na pecuária, mas na agricultura também. Já que quando a gente começa a pensar em usar solos arenosos, praticamente é quase que obrigatório pensarmos a entrar a braquiária como uma planta que vai gerar mais matéria seca no solo, vai compensar as fraquezas que tem os solos arenosos. Eu queria que você comentasse com os nossos telespectadores a situação atual dos trabalhos com braquiária e qual é a perspectiva de futuro em cima disso. É muito interessante essa sua pergunta, porque a gente sempre teve aquela preocupação de, não, é pastagem, vamos tentar melhorar essa situação de Brasil, que era uma capacidade de suporte muito baixa, era um ganho individual muito baixo e plantio de extensas áreas com uma ou duas cultivares. Então, com essa diversidade que já está disponível, graças a Deus, né, nos últimos 15 anos, praticamente, bastantes variedades já saíram para o mercado. A nossa preocupação agora, em focando o melhoramento genético dessa planta, é justamente a gente procurar ajustar as demandas do mercado para nichos de mercado. Então, a gente está procurando materiais que tenham realmente alto valor nutritivo, porque a gente está preocupado também com emissão de gases de efeito estufa. A gente quer materiais que nos deem uma resposta um pouco melhor durante o período seco, então um pouco menos estacionalidade de produção, aqueles picos de produção durante o período de chuva e o período de seca muito sentido. E também estamos preocupados com a questão de solos mais encharcados, porque a gente está muito sem opção para esses solos que eventualmente com as mudanças climáticas também vão sofrer com uma drenagem deficiente. Não vai ser a questão de um solo inundável como nós temos, por exemplo, no Pantanal. Essa não é o habitat para essas braquiárias, né? Mas um programa de melhoramento é um programa a longo prazo. Então, o que a gente estiver fazendo hoje, ou fizemos ontem, é um prazo de 7, 8, às vezes 10 anos para estar entrando no mercado. Então, é muito importante que a gente tenha
esses objetivos, essas metas muito esclarecidas dentro do programa de melhoramento. O canteirinho a seguir já é a tupi, que já é o resultado da primeira seleção que a gente fez aqui. Então esse é um material que você vê, é uma cobertura de solo, ela é muito mais agressiva, ela já está mais germinada e mais cheia do que a própria umidícula, com essas primeiras chuvas, e ela tem funcionado como então o pai nos cruzamentos com outros materiais. Então a nossa ideia é agora consertar a produção de semente, porque a tupi entrou no mercado em 2012, mas ela ainda não pegou porque está com bastante problema de produção de sementes. Bom, você vai conhecer agora um trabalho desenvolvido em uma fazenda no estado de Mato Grosso, onde os bezerros são direcionados para piquetes sombreados com árvores frutíferas. A reportagem é de Valdir Pacheco. Recentemente mostramos aqui no SBA o início da avaliação do efeito da ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, na produção leiteira, realizado no sítio tecnológico da Embrapa Agro Silvio Pastoril, onde 20 vacas estão sendo ordenhadas com o objetivo principal de avaliar o efeito da sombra na produção leiteira. Entretanto, outros aspectos também estão sendo pesquisados, como a qualidade do leite, sanidade do rebanho, comportamento animal e efeitos na reprodução. E hoje você vai conhecer os bezerros que estão sendo direcionados para piquetes sombreados com árvores frutíferas. A ideia é que, além de proporcionar sombra aos jovens animais, esse sistema seja uma alternativa de renda aos pequenos produtores. No caso desse experimento, a gente vai avaliar também parâmetros, além do ganho de peso, né, desse ganho de peso e desenvolvimento inicial dos bezerros, questões sanitárias e relacionadas aí à incidência de doenças, né? A exemplo, uma das principais preocupações aí dos produtores é diarreia, né, nos bezerros. Então, talvez o sistema com um sombreamento natural, né, uma condição de melhor bem-estar, auxilie também aí a diminuir a incidência dessas patologias. Então, também serão avaliados essas questões sanitárias aí, além de produtividade, aspectos sanitários dentro dos bezerros, né, do rebanho. Quem conduz os trabalhos com os bezerros é esta aluna de doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, campus Sinop. Aqui a gente tem 5 espécies frutíferas consorciadas com o tífito para a criação das bezerrinhas leiteiras. A gente tem aqui 2 variedades de caju, o CCP 7,5 e o Embrapa 51, a goiaba, a cajá e a acerola. Vão ser avaliados tanto o crescimento dessa frutífera quanto a produção dela, o comportamento e o desempenho das bezerras leiteiras e a produção da pastagem, para entender como que isso tudo, nesse arranjamento, funciona. Então a gente vai avaliar desde a produção da fruta, quantidade, qualidade da fruta, como o desempenho dessas bezerrinhas, para depois, no final desse experimento, a gente conseguir recomendar para o produtor uma espécie que melhor se adapte à realidade dele. Então, no final desse experimento, a gente vai conseguir dizer para o produtor, olha, o caju, ou a cajá, ou a acerola, para a sua situação, é o mais adequado para a criação das bezerrinhas leiteiras. É aquele que propicia um melhor desenvolvimento e uma melhor produção também de frutos. A espécie de forrageira utilizada nesta avaliação é de alta palatabilidade aos animais. Bom, o tífito está inserido por ser uma forrageira de alta qualidade e o mais recomendado ainda para gado de leite. Como as bezerras elas estão em fase de formação e crescimento, elas têm que ter a nutrição muito adequada. Então o tífito ele vem para auxiliar nessa nutrição. Então a bezerrinha aqui ela vai estar consumindo tanto o tífito quanto uma ração e também possivelmente ela vai também ramonear, que é o consumo de ramos das frutíferas e alguma fruta também. E tudo isso vai ser avaliado como que interfere no desenvolvimento e no comportamento delas. Então o tífito para essa situação é o mais indicado, principalmente por serem bezerrinhas leiteiras. Valdir Pacheco para o SBA. Bom, e no próximo bloco, o Pecuária BR destaca a crise no setor do leite. Nós já voltamos. A balança comercial brasileira registrou um saldo recorde no mês de outubro. Foram 5 bilhões de dólares, segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, MDIC. Veja a avaliação do diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério.
Chegamos aí no acumulado do ano a cerca de 63 milhões de toneladas de soja exportada, 21 milhões de toneladas de milho. Até o mês passado, até setembro, tínhamos queda do volume de milho exportado, agora passamos até aumento do volume exportado de carne de frango, também de carne bovina, de celulose, de açúcar, que também estava em queda no volume, agora temos aumento. Esses são os principais destaques do agronegócio. Sim, dos produtos industrializados, o principal é o automóvel. A gente tem batido recordes de quantidade de venda de automóveis, cresce para todos os países da América, e especialmente Argentina, México, Chile, Peru, Colômbia. Há um crescimento também de produtos siderúrgicos. Entre os agrícolas, crescimento, o principal produto é soja, o principal produto agrícola exportado pelo Brasil. Tínhamos uma incerteza quanto ao preço da soja, mas o preço ele tem sustentado, aliado a um grande aumento do volume. Isso faz com que há um grande aumento da receita de exportação de soja. O milho, vínhamos de uma quebra de safra de milho, agora temos safra recorde, que tem feito com que o volume cresça. Esperamos também que um crescimento cada vez maior de milho, e as carnes, que nos primeiros meses do ano estavam com uma redução de volume, agora temos aumento também. E os principais produtos minerais, que é o minério de ferro e o petróleo com aumento de petróleo derivados, de exportação de petróleo derivados acima de 60%. Bom, e aqui no Pecuária BR a gente volta a falar sobre a crise no setor leiteiro. No Congresso Nacional, a bancada ruralista já discute novas saídas para o setor, e já em andamento na casa tem 2 projetos de lei. Mais informações direto de Brasília com Dacil Canepa. Mesmo com a proibição da entrada do leite em pó do Uruguai, o preço do produto no Brasil está em queda. Essa já é a 5ª queda consecutiva do preço, segundo apurou o Centro de Estudos Avançado em Economia Aplicada, o CEPEA. No Congresso Nacional, a bancada ruralista também discute saídas para o problema do leite no Brasil. Pelo menos 2 projetos estão em andamento. Um deles para realmente proibir a utilização da palavra leite para tudo que não for essencialmente leite. Extratos vegetais, sucos vegetais e misturas. Então, o objetivo dessa lei é que a população não seja induzida a consumir outros produtos com a palavra leite, com o nome leite. A outra é uma mudança de uma lei que já existe, 12669 de 2012, em que ela é uma lei que se tornou inócua, ela não tem nenhum tipo de ação, e que nós pretendemos mudar, e já pedimos e está caminhando isso, para que o produtor tenha contrato de fornecimento com a indústria, prazos máximos para pagamentos e outras partes que precisam ser tratadas, que existiam no projeto dessa lei quando ela foi estudada e que foi retirado no nascedouro da lei. Os deputados também querem modificar a legislação sobre o aproveitamento do leite. A nossa lei vai estabelecer exatamente isso, minha e do Zé Silva, que a pessoa vai poder produzir leite cru em casa. A inspeção sanitária será feita por um técnico das Ematérias ou das prefeituras, que vão dizer que a condição sanitária é adequada, e ele pode vender em qualquer lugar do Brasil. O que ele precisa? Um código de barra, uma fita aderente que diga no código de barra quem é o produtor, a natureza do leite e o dia que foi fabricado. Só. Se der problema naquele queijo, a gente sabe quem é o dono dele em qualquer lugar do Brasil. Ele pode vender. O Dacil Canepa para o SBA. Como você viu na reportagem, o preço do leite pago em outubro teve queda. É o 5º mês consecutivo de queda para o preço do leite pago ao produtor na média Brasil. Veja agora a cotação nas principais praças produtoras do país. No Rio Grande do Sul, o preço bruto teve máxima de R$ 1,20 e mínima de 87 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,05, queda de 8,99% na comparação com o preço de setembro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,14 e mínima de 83 centavos. A média líquida foi de 95 centavos, uma queda de 10,10% na mesma comparação. Em Santa Catarina, o preço bruto teve máxima de R$ 1,16 e mínima de 84 centavos. A média estadual ficou em R$ 1,02, queda de 7,79%.
O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,06 e mínima de 74 centavos, com média de 92 centavos, queda de 8,19% na mesma comparação. No Paraná, o preço bruto teve máxima de R$ 1,17 e mínima de R$ 1, com média de R$ 1,10, queda de 8,02%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,08 e mínima de 91 centavos. A média ficou em R$ 1,01, queda de 8,26%. Na Bahia, o preço bruto teve máxima de R$ 1,39 e mínima de 97 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,20, queda de 2,59% na comparação com o preço de setembro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,26 e mínima de 85 centavos. A média líquida foi de R$ 1,07, queda de 2,22% na mesma comparação. No Ceará, o preço bruto teve máxima de R$ 1,29 e mínima de R$ 1,08. A média estadual ficou em R$ 1,20, uma queda de 2,11%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,26 e mínima de R$ 1,04. A média líquida foi de R$ 1,15, queda de 2,14%. Em Minas Gerais, o preço bruto teve máxima de R$ 1,30 e mínima de 91 centavos. A média estadual bruta ficou em R$ 1,13, queda de 5,69% na comparação com o preço de setembro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,20 e mínima de 81 centavos. A média líquida foi de R$ 1,03, queda de 5,63% na mesma comparação. Em São Paulo, o preço bruto teve máxima de R$ 1,31 e mínima de R$ 1,04. A média estadual bruta foi de R$ 1,21, queda de 5,09%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,23 e mínima de 95 centavos, com média líquida de R$ 1,12, queda de 5,76%. No Rio de Janeiro, o preço bruto teve máxima de R$ 1,23 e mínima de R$ 1,02. A média estadual bruta ficou em R$ 1,13, uma queda de 5,59% na comparação com o preço de setembro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,18 e mínima de 93 centavos. A média líquida foi de R$ 1,04, uma queda de 5,89% na mesma comparação. Em Goiás, o preço bruto teve máxima de R$ 1,23 e mínima de 89 centavos, com média de R$ 1,05, queda de 7,16%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,11 e mínima de 77 centavos. A média líquida foi de 93 centavos, uma queda de 8,04%. No Mato Grosso do Sul, o preço bruto teve máxima de R$ 1,22 e mínima de 88 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,04, uma queda de 6,32% na comparação com o preço de setembro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,05 e mínima de 72 centavos. A média líquida ficou em 88 centavos, queda de 7,12% na mesma comparação. A Embrapa Agrosilvopastoril sediou um dia de campo do projeto de recuperação de áreas degradadas da Amazônia. O repórter Valdir Pacheco esteve lá e acompanhou toda a movimentação do encontro. O sistema sombreado. Um dia de campo com a programação toda voltada para a pecuária leiteira em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF. E contou com 4 estações montadas no campo experimental do Centro de Pesquisa. Hoje o Pradam é desenvolvido em parceria com a FAO e o MAPA, do qual o Senar e a Embrapa têm a parceria de execução das ações, das melhores tecnologias e melhor aproveitamento das áreas que já estão degradadas, que precisam ser otimizadas, e o produtor, através dessa tecnologia, ele consegue implantar, através dessas orientações, igual dias de campo, palestras, oficinas, melhor tecnologia nas suas propriedades, sem ter a necessidade de abrir áreas novas. Segundo esta pesquisadora da Embrapa que conduz este experimento, tudo começou a partir de 2010 com a implantação dos eucaliptos e o início da rotação da forrageira com milho. Em 2013, 2014, nós fizemos a implantação da área de silvopastoril com bezerras e espécies frutíferas, né?
Então, a ideia do dia de campo aqui é mostrar para o produtor opções, né, dessa tecnologia e de que maneira ele pode aplicar. Não necessariamente igual está aqui, porque aqui nós temos um formato experimental. Aqui nós temos o foco de estudar e mostrar qual é o ganho, né, de um sistema em relação ao outro, o quanto se ganha, o quanto se perde em relação ao animal, em relação à produção do capim, em relação à produção do milho, né? Mas o produtor ele pode enxergar aqui alternativas, né, de aplicação dessa tecnologia na sua propriedade, né? De que maneira ele pode colocar as árvores ao redor da sua cerca, né, para que isso propicie e forneça sombra para os animais, melhorando a ambiência. De que maneira ele deve manejar o capim para, além de ter um bom desempenho para o animal, ter uma estrutura adequada para fazer o plantio da lavoura no ano seguinte, né? De que maneira ele pode manejar seus bezerros no seu pomar, trazendo o melhor dos dois, que é a produção de frutas e a produção do animal, um ambiente adequado, onde melhore a produção desse animal. A avaliação é dividida em 3 configurações diferentes. Uma sem sombreamento, outra com árvores nas bordas do piquete e outras com linhas triplas de eucalipto distante 15 metros, sombreando a maior parte da pastagem com capim maçai. O principal do experimento é avaliar, é saber quanto que o animal vai produzir mais de leite, ou que vai interferir na composição do leite também, como vai ficar a estrutura desse capim. Porque nós sabemos que no pleno sol, nessa situação, o capim está com crescimento livre, não há competição com o componente arbóreo. Então ele vai produzir muita folha, vai ter uma grande massa de forragem. Só que é um sistema que nós não estamos oferecendo conforto para esse animal, né? Então, devido a isso, nesse momento de muito estresse, muito calor, o animal para de consumir. Ele abaixa o consumo de matéria seca. Então, mesmo que a gente tenha uma boa oferta de forragem para esse animal, ele não vai estar consumindo a quantidade devido ao estresse. Já no sombreamento lateral, nós estamos aí com a hipótese que vamos ter sucesso. Primeiro, o capim. Ele vai ter a luz para continuar desenvolvendo, tendo o crescimento dele, que vai ofertar uma boa massa para o animal, principalmente de folha, onde está o maior valor nutritivo para ele. E no momento mais quente, o animal ele vai para a sombra, e onde ele vai ruminar, né, e vai processar melhor esse material. No sombreamento intenso, quem está sendo desafiado é o capim, é o componente forrageiro. O objetivo desse dia de campo é mostrar aos participantes as espécies forrageiras que estão sendo rotacionadas em 4 blocos com componente florestal com renques triplos. 2 anos de lavoura, considerando que a lavoura a gente faz junto também o capim em um dos tratamentos, né? Todo ano a gente vai plantar o milho mais o maçai agora, antes já foi a rodada do Piatã, né? Então a gente planta o milho com o maçai, que é o nosso caso aqui ao fundo, né, que a gente está, né? Colheu o milho, grão, a gente entra com os animais para o pastejo e no ano seguinte já mantém esse capim implantado para 2 anos, né? E o milho vai rodar, vai para o outro bloco, onde é que vai ser conduzido o milho novamente com pastagem, que depois novamente vai fazer todo o ciclo. E outro tratamento é milho colhido para silagem, para alimentação dos animais, né? E com alguma leguminosa, né? Até no início a gente fazia com feijão calpi, e agora a gente está estudando a implantação de outros materiais. No último ano a gente conduziu com algumas crotalárias. Valdir Pacheco para o SBA. Bom, agora você acompanha a cotação do boi gordo à vista, com nenhuma alteração por conta do feriado nacional Dia do Finados. A gente começa com a apuração feita pela Scott Consultoria, na sua tela já a região sul do país, boi gordo à vista, agora a região nordeste, com a apuração feita pela Scott Consultoria. Na próxima região, agora região nordeste, sem alteração de preço, os mesmos preços da quarta-feira. Centro-Oeste na sua tela, próxima tela agora Praça de Mato Grosso. E para a gente finalizar a apuração Scott, região Sudeste. Bom, outra fonte de apuração de preços é a Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Na sua tela também começamos com a região sul, agora a região norte do país, boi gordo à vista, região nordeste
não houve nenhuma alteração por conta do feriado nacional. Região Centro-Oeste e, por fim, a região Sudeste, com apuração feita pela Agência Rural Business. Bom, o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira, bom restinho de feriado. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.